Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Introdução da lição. A Epístola aos Efésios fundamenta a igreja na fé cristã, especialmente na compreensão do plano divino da salvação em Cristo Jesus. Nesta lição, conheceremos o contexto histórico da cidade e da igreja de Éfeso. Identificaremos os eventos espirituais ocorridos na igreja de Éfeso e as duas cartas escritas aos Efésios por diferentes escritores bíblicos. Compreenderemos a assertiva de Paulo: enchei-vos do Espírito Santo. Item número 1 da lição: contexto histórico da cidade de Éfeso. Origem e localização da cidade. Éfeso foi a capital da província romana da Ásia, localizada na atual Turquia, e também foi a segunda maior cidade do Império Romano, com uma população superior a 300 mil pessoas. Sua fundação data do ano 1000 a.C., pelos colonizadores jônios, que expulsaram os antigos habitantes, passando a ser uma província romana da Ásia a partir de 133 a.C. A cidade foi destruída entre 262 e 263 d.C., reconstruída em 614 d.C., mas um terremoto deixou em ruínas a antiga cidade. Tanto para os padrões das cidades antigas, a cidade de Éfeso, que está localizado hoje na atual Turquia, ou seja, na confluência de três continentes praticamente, continente europeu, continente asiático e continente africano, ou seja, uma localização privilegiada para o comércio. Se tratava de uma mega cidade para a época, pois tinha mais de 300 mil habitantes. Hoje, a cidade se encontra em ruínas. Quanto à infraestrutura base da cidade de Éfeso, esta cidade estava conectada por boas estradas às cidades mais importantes da Ásia, já que ela ficava na confluência dos três continentes. Possuía um grande porto aonde chegavam e partiam os maiores navios da época, se tornando então um grande centro comercial e também industrial, onde, através do porto, fluía o comércio em si. Então, a cidade possui um grande centro comercial e também um grande centro industrial com boa estrutura de edificações, museu, escolas de filosofia, palácios, biblioteca de Celso, templo dedicado à adoração ao imperador romano, inclusive um anfiteatro com capacidade para 25 mil pessoas. Portanto, aí nós podemos perceber que a cidade tinha uma excelente infraestrutura. A construção mais imponente era o templo dedicado à deusa grega Ártemis, deusa da maternidade, a deusa Diana para os romanos, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com 3.000 metros quadrados de área e com mais de 100 colunas de 18 metros de altura. Então, esta cidade, no que concerne à infraestrutura, estava muito bem dotada, com museus, com templos, com biblioteca, com palácios, e por isso havia nesta cidade uma diversidade muito grande de pensamentos, por causa dessa infraestrutura e do povo que lá habitava, mais de 300 mil pessoas, segmentando aí esta população em diversos segmentos sociais. E
a construção, a religião era muito forte, porque tinha um grande templo dedicado a Diana, no caso aí Diana, que é para a deusa dos romanos, ou a deusa grega Artemis, que é a mesma, né? Deusa da maternidade. Então, tinha também um viés muito forte de religião, de religiosidade. Quanto à economia e à organização social, além do comércio e da indústria, a religião em Éfeso, através do culto à deusa Diana, movimentava a economia e provia muitos empregos, especialmente na fabricação de artefatos religiosos dedicados a esta divindade. Inclusive, houve um grande embate entre o apóstolo Paulo com os seus discípulos e aqueles que professavam a fé em Diana, né? E a carta aos Efésios, ela registra isso daí. Então, era muito forte a questão da religiosidade nessa cidade. E porque além desse templo, tinha também um templo dedicado à adoração ao imperador romano, tendo em vista que essa cidade estava sob o domínio do Império Romano, na época do apóstolo Paulo, na época de Jesus. E historiadores atestam também que essa sociedade de Éfeso era violenta, idólatra, e que os seus adoradores praticavam a promiscuidade abertamente no templo dedicado a Diana. Observe então que esta era uma cidade muito parecida com as megacidades que hoje existem, as cidades urbanas em todo o mundo, e nesse sentido se caracterizou fortemente pela religião e também por ter uma excelente economia, de uma excelente organização social, no sentido de ter vários segmentos sociais, ou seja, vários pensamentos. Era nesta cidade que se localizava a igreja de Éfeso. E por isso, nós vamos agora falar sobre o contexto histórico desta igreja, ou seja, a igreja que estava em Éfeso, a igreja cristã que estava em Éfeso, que iria então enfrentar toda essa idolatria existente na cidade. E no contexto histórico da igreja, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, na data provável de 50 depois de Cristo, por ocasião de sua segunda viagem missionária, tendo chegado à cidade de Éfeso com Áquila e Priscila, depois de ter morado com eles na cidade de Corinto por 18 meses. O apóstolo Paulo, ele ficou em Éfeso por um breve período, porém prometeu retornar. Atos, capítulo 18, versículos 1 a 3, diz assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. No versículo 11 deste mesmo capítulo diz: E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo passou 18 meses na cidade de Corinto. Neste mesmo capítulo, do versículo 18 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara vodka. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus.
rogando-lhe eles que que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Áquila e Priscila, que ficaram em Éfeso, ensinaram então a palavra de Deus a um jovem chamado Apolo, excelente pregador da palavra. E, nesse sentido, Atos capítulo 18, versículos 24 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Paulo, ele permaneceu por 3 anos em Éfeso, pregando e ensinando a palavra de Deus. Ou seja, ele havia partido, agora o apóstolo Paulo, ele retorna a Éfeso como prometera, agora na sua terceira viagem missionária, e permaneceu por 3 anos na cidade, pregando na sinagoga e ensinando a palavra de Deus na escola de Tirano por 4 horas diariamente, tanto a judeus como aos gentios. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, Paulo, além de pregar, ele ensinava a palavra nesta escola de Tirano 4 horas por dia aos seus discípulos. Atos capítulo 20, versículos 17 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. No versículo 31 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que passou 3 anos lá em Éfeso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Aqui é uma conversa que Paulo, estando em Mileto, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e fala exatamente esse texto aqui que nós fizemos, esta leitura. A igreja de Éfeso, ela foi dirigida por notáveis pregadores e mestres, dentre eles o apóstolo Paulo, o Apolo, o jovem Timóteo e também o apóstolo João, quando lá esteve com Maria, mãe de Jesus. E, portanto, era uma igreja, no contexto desta igreja, histórico desta igreja, era uma igreja muito perseverante, uma igreja muito paciente, uma igreja com forte viés de ensino da palavra de Deus. Observe que havia uma escola em que Paulo aproveitava no período da tarde para ensinar. E durante
E nos sábados ele saía pregando nas sinagogas lá existentes. Mas esta igreja também, ela tinha também os dons espirituais. Houve lá, ou houveram, muitos acontecimentos de ordem espiritual nesta igreja. Muitos milagres ocorreram lá. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, realizou muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios e curas de enfermos em Éfeso. Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Houve também em Éfeso inúmeras conversões ao cristianismo. Judeus e gentios de Éfeso se converteram ao cristianismo devido ao episódio dos 7 exorcistas ambulantes, filhos do judeu Serva, sumo sacerdote, que ao tentarem, esses 7 exorcistas ambulantes, ao tentarem expulsar demônios de pessoas possessas, foram atacados pelos espíritos malignos que reconheciam apenas no nome de Jesus e no nome de Paulo, do apóstolo Paulo, autoridade e poder para expulsar as entidades malignas. Este fato levou muitas pessoas à conversão para o cristianismo. Atos, capítulo 19, versículos 13 ao 20, diz assim: E alguns judeus e exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Mas também em Éfeso houve o batismo com o Espírito Santo e a distribuição de dons espirituais. O apóstolo Paulo, ao impor as mãos sobre 12 homens, todos, sem exceção, foram batizados com o Espírito Santo, falando em línguas e profetizando. Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Pedro: João realizou o batismo de Disse-lhes Paulo, melhor dizendo, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Portanto, aí está o batismo com o Espírito Santo.
Então, esta igreja de Éfeso era uma igreja também muito espiritual. Além de ser forte no ensino da palavra, era muito espiritual porque lá ocorriam os milagres, sinais, prodígios, muitas conversões e batismos com o Espírito Santo. Esta igreja, agora no ponto número 4 da lição, recebeu duas cartas muito especiais. E uma delas foi a de Paulo, e a segunda carta foi a carta a Éfeso, ao anjo, né, da igreja de Éfeso, que está registrada lá em Apocalipse. Então, a igreja de Éfeso foi a única igreja que recebeu duas cartas de diferentes autores canônicos, a saber, já falamos, uma do apóstolo Paulo, carta aos Efésios, e a outra do apóstolo João, carta à igreja em Éfeso, no livro de Apocalipse. A única igreja que recebeu duas cartas de escritores bíblicos canônicos. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele é o autor desta carta. E ele realizou a redação desta carta na data provável de 60 e 62 depois de Cristo, 10 anos depois da fundação da igreja. Nesta ocasião que ele escreveu, ele estava em prisão domiciliar na cidade romana, ou na cidade de Roma, no caso. E ele fala isso na própria carta, na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. No capítulo 3, versículo 1, ele vai falar novamente sobre isso, quando ele diz: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ele fala aqui que estava na condição de prisão, mas ele era, sim, prisioneiro de Cristo e não dos homens. No capítulo 4, versículo 1, também da carta aos Efésios, ele diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E também em Efésios capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer a mesma coisa, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. O propósito desta carta, em sentido bem geral, é de fundamentar a igreja na fé cristã. Observe que nós estamos falando das características da cidade ou do contexto histórico da cidade a qual a igreja estava localizada, onde ela foi fundada. E agora nós estamos falando de uma carta enviada a esta igreja para exatamente daí tirarmos a característica desta igreja para nós fazermos uma exegese do texto base da lição. E mais na frente nós vamos então fazer essa leitura. Então, numa visão panorâmica geral da carta aos Efésios, a, o propósito foi fundamentar a igreja na fé cristã. A outra carta, que foi carta à igreja em Éfeso, está lá em Apocalipse, o apóstolo João, ele é o autor material do livro Apocalipse, tendo realizado a sua redação na data provável de 95 depois de Cristo. Então, mais ou menos uns 30 anos depois, a igreja de Éfeso recebe uma carta agora assinada ou escrita pelo apóstolo João, onde ele, por ocasião, essa carta foi escrita por ocasião de seu exílio na ilha de Pátmos. E numa visão também bem, então, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3, vai dizer exatamente que o autor material
deste livro, portanto também desta carta, é o apóstolo João. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Propósito da carta à igreja em Éfeso no livro de Apocalipse. Sendo uma das 7 igrejas do Apocalipse, após a curada análise feita por Jesus a esta igreja, podemos mencionar as seguintes mensagens a esta igreja, a saber, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 7. Vamos fazer então a leitura. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram após tolos e não são. Melhor dizendo, eu vou fazer uma leitura novamente do versículo 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que eu dei as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, fazendo uma interpretação desta carta à igreja em Éfeso, Jesus aqui fez um elogio a esta igreja. E o elogio que Jesus fez foi que esta igreja ela rejeita o mal, ela persevera, ou seja, é perseverante, e também é uma igreja paciente. Isso está escrito no versículos 2 e 3 do capítulo 2. Porém, ele fez uma severa crítica. E a crítica que Jesus fez à igreja foi que o amor por Cristo não era mais fervoroso como antes. Ou seja, 30 anos depois da carta de Paulo, e 45 anos depois de ter sido fundada na cidade de Éfeso, esta igreja não tinha mais um fervor espiritual. Lembre-se que o título da nossa lição é Vivendo o Fervor Espiritual. Porém, nesse sentido, nós vimos que a igreja era uma igreja que tinha um forte viés de ensino da palavra, de pregação da palavra, de dons espirituais, de milagres, de muitas conversões. Mas foi uma igreja que ao longo do tempo foi perdendo seu fervor espiritual. E, portanto, Jesus fez essa crítica. E o texto base da lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual, é uma palavra que o apóstolo Paulo dá à igreja de Éfeso, ou seja, aos Efésios, exatamente neste ponto. Ou seja,
eles estavam perdendo o fervor espiritual por Cristo. E Cristo aqui aponta exatamente isso lá 45 anos depois da fundação da igreja. Jesus deu uma instrução a essa igreja. Então ele disse assim: faça as obras que fez no início. Volte a ser aquela igreja fervorosa, aquela igreja dos dons espirituais, aquela igreja dos milagres, aquela igreja que enfrentava a cultura da época que queria absorvê-la. Ou seja, por amor a Cristo. Então ele diz: volte para estas primeiras obras, volte ao amor de Cristo. Observe, então, que esta é uma igreja muito parecida com a igreja de hoje. A nossa igreja, a igreja dos últimos dias, porque também nós estamos encravados em grandes cidades, com uma grande diversidade de pensamentos, de teorias, de ciências humanas, sociais, várias religiões. Existem igrejas avivadas, mas outras tantas estão perdendo seu fervor espiritual por, por Cristo. E esta é a exortação de Paulo àquela igreja, que ao lermos esta carta hoje, é a exortação à igreja atual. Mas Cristo tinha e tem uma promessa para essa igreja, é a árvore da vida. Em outras palavras, a vida eterna. É uma igreja fervorosa, ou melhor dizendo, que rejeita o mal, que persevera, que é paciente, que deve fazer as obras que fez no início, um amor fervoroso espiritual a Cristo e cujo final, cuja convergência é ter a vida eterna. Então, falando um pouco das características dessa igreja, já que nós falamos aqui, mas vamos falar um pouco mais. A igreja em Éfeso, ela estava situada numa próspera cidade, que praticava a idolatria, cultuando a deusa Diana. Porém, era uma igreja avivada, que tinha como pontos fortes a pregação, a educação cristã, corroborados pelos dons espirituais, batismo no Espírito Santo, sinais, curas, milagres, expulsão de demônios, mas que em algum ponto da sua caminhada espiritual deixa o primeiro amor, Jesus Cristo, perde o seu fervor espiritual. E aí Paulo, lá em 60, ele exorta que ela continue com esse fervor espiritual, e lá em 95 depois de Cristo, o apóstolo João, ou seja, as palavras de Jesus também diz: façam as obras que vocês fizeram no início. Volte para o primeiro amor, tenha um fervor espiritual. E a igreja de hoje, mais do que nunca, deve voltar ao início das obras que fazia antes: amar a Deus, amar a Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele percebeu esta degradação espiritual da igreja em Éfeso e escreve uma carta, e no texto da carta aos Efésios, do capítulo 5, versículos 15 a 20, ele conclama aos santos de Éfeso a viverem um verdadeiro fervor espiritual e firmemente orienta-os a se encher do Espírito Santo para manter a chama acesa do fervor espiritual por Cristo. Então, a orientação do apóstolo Paulo foi enchei-vos do Espírito Santo para voltar a ter aquele fervor espiritual, para se fortalecer, para ter uma maturidade cristã de enfrentar as adversidades, os adversários, aqueles que buscavam sufocar a igreja daquela época, especialmente os fiéis que prestavam culto à deusa Diana. Então vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, desse capítulo 5, versículos 15 ao 20, e daí realizar uma rápida exegese desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 5, 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios,
Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Dito isto, então, ou seja, a partir do contexto histórico da cidade, a partir do contexto histórico da igreja, a partir das cartas direcionadas, destinadas a esta igreja, e a partir da sua condição de ter em algum ponto da sua história perdido esse fervor espiritual, vamos fazer agora a exegese do que o apóstolo Paulo registrou a esta igreja no texto que nós lemos há pouco. Então, isso é o item 6 da nossa lição, a exegese do texto, Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 20. E a primeira coisa que o apóstolo fala, no versículo 15, é: portanto, vede prudentemente. Quando ele diz isso, ele está dizendo: preste grande atenção. Fique em estado permanente de vigilância espiritual, em intimidade com Cristo. Vede prudentemente, preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. Tenha vigilância espiritual permanente. Depois ele diz: vede prudentemente como andais. Ou seja, observe o seu comportamento moral e espiritual diante de Deus e das pessoas, de acordo com o referencial da palavra de Deus. Vede como andais está não no sentido aqui de caminhar, mas no sentido de comportamento. Ou seja, preste atenção no seu comportamento diante de Deus e diante da sociedade. Aí ele diz: não como nécios, ou seja, não sejais ignorantes espirituais andando nas trevas, segundo as concupiscências da carne, sob o domínio das trevas. Não, não andais assim. Ele disse: ande sim como sábios, vivam sempre sob o presidir e a iluminação do Espírito Santo, tendo discernimento espiritual das coisas. Porque vivendo na retidão, ou seja, segundo a justiça de Deus e no temor do Senhor, você será sábio. Olha, este versículo 15, numa frase só, traz a seguinte mensagem. Mensagem: preste grande atenção ao seu comportamento moral, social e espiritual. Não viva segundo os desejos da carne. Viva sempre sob o presidir do Espírito Santo para ser sábio. No versículo 16, vamos fazer agora a exegese do versículo 16. Diz assim: remindo o tempo porque os dias são maus. O que é remindo o tempo? Aproveite o seu tempo para ter uma vida piedosa cristã. Viver o cristianismo de verdade. Aproveite seu tempo para viver o cristianismo de verdade, pois está próximo a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Não empregue o seu tempo em coisas que não agregam nada ao seu desenvolvimento espiritual e maturidade cristã. Jesus está voltando. E diz a palavra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que Jesus quer encontrar o nosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis na sua volta. Então, remir o tempo é aproveitar o tempo para coisas que agregam valor à sua vida piedosa cristã. Não perca tempo para nada, com coisas que não lhe agregam nada, com coisas que não lhe levam para próximo de Deus. Por quê?
o apóstolo Paulo diz, porque os dias são maus. O mundo em que vivemos do presente século, ele é promissor para apagar o Espírito de Deus em nós. Não que ele possa apagar, porque não pode. O Senhor é todo-poderoso. Mas no coração das pessoas, o mundo busca ou dá opções para apagar esse espírito do coração das pessoas, para sucumbir o nosso viver em santidade, o nosso, não viver em santidade. Ou seja, o mal, ele nos circunda para nos tragar para o reino das trevas, onde não se discerne o santo do profano. O apóstolo Paulo, ele fez uma referência na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, sobre as desqualificações das pessoas nos últimos dias. Ele diz lá que nos últimos dias as pessoas serão mentirosas, não obedecerão os pais, serão avarentos, serão violentos, serão idólatras, ou seja, são 18 desqualificações. E nós percebemos que no mundo de hoje nós vivemos exatamente essas desqualificações em toda a sociedade. No versículo 17, ou seja, numa frase, o versículo 16 seria assim: aproveite o seu tempo para uma vida piedosa cristã, pois o presente século quer apagar o Espírito de Deus no seu coração. No versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos torneis insensatos. Essa primeira parte do versículo diz que não devemos ser imprudentes em nossas ações, ou seja, tendo escapado do domínio do pecado, não podemos nos tornar tolos, voltando a este caminho. Ora, se Jesus nos tirou do pecado, por que eu vou voltar para este caminho? De modo nenhum. Então, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor para não voltar a este caminho. Isto é, viver em conformidade com a palavra de Deus. Para compartilharmos, então, a plenitude da imagem de Cristo em nós. No versículo 18, ele diz assim, o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós não devemos nos embriagar com vinho. Não podemos viver em êxtase frenético, nem viver também em arrebatamento de sentidos, sem a percepção de uma realidade. A bebida alcoólica, ela embota a nossa mente e dá origem a contendas, às dissoluções, à devassidão, etc. Se nós formos observar as questões de acidentes de trânsito, as questões de muitos homicídios, sempre está envolvida a bebida alcoólica. Na maioria dos casos, existe um viés de bebida alcoólica nessas motivações, né? Em Provérbios, aí eu quero fazer uma leitura do Provérbios, capítulo 23, versículo 29 a 33, para falar, então, que, de uma vez por todas, se afaste do álcool, da bebida alcoólica, porque olha o que é que ela faz com o sentido da pessoa, com a vida da pessoa. Provérbios 23, 29 a 33, diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como as víboras. Os teus olhos verão coisas esquisitas,
e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me, não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Presta atenção nesse sentido aí. Vede prudentemente como andades. Foi o texto inicial do apóstolo Paulo. Agora, quando você se enche do Espírito, então o emprego aqui de encher-vos do Espírito é se encher de forma permanente, de forma progressiva, ou seja, ato contínuo, sendo a essência deste enchimento o Espírito Santo, a depender do grau de liberdade que damos para o Espírito Santo presidir a nossa vida. O sentido aqui não é de você não é de saber quanto que você tem do Espírito Santo, e sim quanto o Espírito Santo tem de você. Isso é que é se encher do Espírito Santo, é saber quanto da minha parte, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, o Espírito Santo tem. Ele preside a minha vida. E isso é se encher do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar na minha vida, aí eu passo a fazer o que ele disse no versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A música sacra nos eleva a pensamentos elevados e nobres e coloca a nossa parte material, alma e espírito, em contato direto com a divindade. Portanto, a música é um dos fios condutores para nos enchermos do Espírito de Deus, mas também a oração, o jejum, a meditação da palavra de Deus são também importantes instrumentos para esse fim. Finalmente, o versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em qualquer circunstância, seja na adversidade ou na bonança, na escassez ou na fartura, o cristão dá graças por ter uma consciência elevada, pois tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Toda e qualquer situação sempre tem um aprendizado espiritual. Toda e qualquer situação, de bom ou de ruim, sempre tem um aprendizado espiritual. Sempre tem uma oportunidade de desenvolvimento de nossa maturidade cristã, especialmente um viver experiencial com Deus. O mais importante aqui é que ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Então nós temos uma paternidade espiritual divina que nos protege e nos aguarda, onde nós podemos dizer como Jesus Cristo disse, como o apóstolo Paulo disse, Abba, Pai, Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, temos autoridade no nome de Jesus para destruir toda e qualquer cilada maligna que busca nos tragar para a condenação eterna, para o reino das trevas, para a mais profunda sepultura. O apóstolo Paulo diz aqui, vede prudentemente como andais. E depois faz uma reflexão, para que nós venhamos a ter o fervor espiritual permanentemente. Porque existe duas escolhas que nos levam a novas escolhas. A escolha do pecado e a escolha da vida eterna, da salvação. Adão e Eva viviam com Deus. Eles eram a imagem e semelhança de Deus puro. Viviam no jardim do Éden, com toda a regalia, com tudo o que eles precisavam. Na virada da tarde, para iniciar a noite, Deus ia ao encontro deles, falar com eles. Qual eram as escolhas de Adão e Eva? Só seriam escolhas boas para frente. E uma delas poderia ser a árvore da vida. A árvore da vida eterna, que Deus não proibiu de que ele comesse do fruto da árvore da vida, mas proibiu que eles comessem do fruto da árvore do bem e do mal. Adão e Eva fizeram a escolha pelo pecado. E quando eles fizeram essa escolha, eles perderam
ou seja, eles degradaram, eles degeneraram a imagem e semelhança de Cristo que estava neles. Agora estavam em pecado, não poderiam mais viver como santo e tiveram que sair do jardim do Éden. Aliás, foram expulsos e a partir dali tiveram que fazer novas escolhas e cada vez escolhas com mais pesos. Eles passaram a ficar doentes, eles morreram espiritualmente, morreram fisicamente, tiveram que realizar o próprio cultivo de seus alimentos, tiveram que se abrigar em cavernas, enfim, passaram a, a ter escolhas ruins. E nesse sentido apareceu mais e mais pecados, homicídios, idolatria, apareceu a inveja, a cobiça, e cada vez mais diminuindo o leque de escolhas, no sentido de ser escolhas boas, e tendo só escolhas ruins, porque estavam no pecado. Assim somos nós. Aquele que vai enveredar pelo caminho do pecado só vai ter escolhas ruins a fazer, que cada vez mais lhe levam ao sofrimento. E aqueles que têm a escolha em Jesus só vão ter escolhas boas para realizar, porque e vai culminar com a vida eterna, enquanto que no pecado vai culminar com a condenação eterna, com a morte eterna. E era isso que o apóstolo Paulo queria dizer à igreja aos Efésios: vede prudentemente como tais. Não deixe o fervor espiritual por Cristo. Não abandone este primeiro amor. E era isto que Jesus falou também para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Volte para o primeiro amor. Vocês não estão mais com aquele amor fervoroso. E assim deve ser a igreja de hoje. Não pode abandonar Cristo. Tem que manter esse fervor espiritual, porque cada vez mais religiões, teorias, filosofias buscam secularizar, ou seja, moldar a palavra de Deus aos conceitos, aos princípios dessas teorias. E isso não é possível, porque a palavra de Deus é suprema, a palavra de Deus é absoluta. E nesse sentido, aí, o versículo 20 diz: em qualquer circunstância, dai graça ao Senhor, pois temos uma paternidade espiritual divina que nos guarda e protege, e temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Terminando então a nossa lição de hoje, um pouco extensa, mas fez-se necessário. A autoridade da Bíblia é conferida pelos seus efeitos no ser humano. Um dos fios condutores para ser cheio do Espírito Santo, ou seja, no sentido de você pertencer mais ao Espírito Santo do que o Espírito Santo está em você, a palavra de Deus ela serve para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para ser perfeito, para, para que todo servo de Deus se torne hábil para a obra de Deus. Isto está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Concluindo a aula de hoje, nós precisamos refletir sobre a salvação sempre na igreja, nunca abandonar Cristo, ou seja, compreender a vontade de Deus, ser servo e soldado de Cristo de verdade. Vede prudentemente como andais. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.